E aí galera, estamos de volta para mais um vídeo para vocês, matéria do TS2, relações trigonométricas. Bom, dessa aula de hoje, o que eu quero que fique gravado na sua mente? Nós vamos brincar com essas relações trigonométricas que estão aqui, né? Principalmente essa aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tudo bem? A ideia aqui é que você não decore, né, esses elementos que eu vou apresentar, né, mas que você tenha em mente da onde eles vão sair, né? Essas relações já foram estudadas, inclusive no vídeo anterior já coloquei isso para vocês. Secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Você precisa se lembrar disso, né? E não apenas decorar isso como uma fórmula matemática, né? Mas você precisa entender a inversão aqui de secante, né, cossecante e a cotangente. Bom, essa relação aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, nós vamos dar alguns tratamentos a essa equação, né, e vamos utilizar como referência essas outras relações trigonométricas que estão aqui em cima. Bom, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, eu vou dividir toda essa equação por seno ao quadrado de x. Né? Dividindo toda essa equação por seno ao quadrado de x, né, nós vamos ter, se eu dividir seno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x, eu vou ter 1 mais o cosseno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x, né? Então nós vamos ter a cotangente ao quadrado de x. Por que isso? Ó, a cotangente não é 1 sobre a tangente? A tangente é o seno sobre cosseno. Logo, se a cotangente é o inverso da tangente, a cotangente vai ser o cosseno sobre seno. Isso aqui vai ser igual a 1 dividido pelo seno ao quadrado de x, nós vamos ter 1 sobre seno, que vai ser a cossecante ao quadrado de x. Bom, essa aqui é uma relação trigonométrica que nós extraímos dessa relação de cima. Chegamos a essa conclusão aqui dividindo tudo por seno ao quadrado de x. Agora eu vou fazer algo semelhante, só que eu vou dividir toda a equação por cosseno ao quadrado de x. Né? Então, se eu dividir o seno ao quadrado de x por cosseno, eu vou ter a tangente ao quadrado de x. Mas, se eu dividir o cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, eu vou ter 1. E se eu dividir 1 por cosseno, eu vou ter a secante, que no caso é a secante ao quadrado de x. Né? Lembrando disso, né, que basta você fazer divisões por seno ao quadrado e por cosseno ao quadrado, você vai conseguir chegar nessas duas relações trigonométricas aqui de baixo. Tudo bem? Eu selecionei alguns exercícios para a gente poder fazer aqui, né, para você ter como base, né, até porque eu vou utilizar ideias de parâmetros, né, a gente vai substituir um elemento, seno de x ou cosseno de x ao quadrado, vai depender de cada exercício, né, como t, e a gente vai fazer essas aplicações agora. Então vamos lá. Bom, galera, vou deixar aqui a página indicada, né? Para quem não estiver com o material na mão, vamos deixar o link aqui no post, na descrição do vídeo. Né? Esse primeiro exercício está dizendo o seguinte, o texto aqui. Seja x real, tal que o cosseno de x igual a tangente de x. O valor do seno de x é... Bom, cosseno de x igual a tangente. Nesse caso, nós vamos ter que utilizar a relação trigonométrica para poder transformar tudo para uma só incógnita, né? Porque não dá para resolver uma equação com duas incógnitas distintas. Então, eu vou utilizar essa relação trigonométrica aqui, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Né? Mas antes de aplicar aquela relação, eu vou ter que fazer um tratamento aqui. Né? Então, esse cosseno de x é igual a tangente, e a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Embaixo do cosseno está valendo de 1. Nós vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Produto dos meios pelos extremos. Então, nós vamos ter que o cosseno ao quadrado de x é igual ao seno de x. Bom, nesse caso aqui, eu vou me reportar à relação fundamental, né? E no lugar desse cosseno ao quadrado, eu vou substituir por 1 menos o seno ao quadrado de x, porque
esse seno ao quadrado de x, né? Se eu subtrair seno ao quadrado de x de ambos os lados, ele vai aparecer do outro lado negativo. Então, fazendo essa substituição, eu vou ter 1 menos o seno ao quadrado de x, que vai ser igual ao seno de x. Bom, colocando todo mundo de um lado só da igualdade, eu tenho que o seno ao quadrado de x mais o seno de x menos 1 é igual a zero. A partir desse momento aqui, eu vou utilizar um parâmetro, né, para simplificar um pouco, né, para dar uma despoluída aqui no visual da equação. Não há necessidade de utilizar, mas isso fica a critério de cada um. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse seno de x, eu vou chamar esse cara aqui de t, né? Então, essa equação vai passar a ser escrita da seguinte maneira: t ao quadrado mais t menos 1 é igual a zero. Ok? Então, chegamos a uma equação quadrática aqui para resolver esse cara báscara, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta é 5. Partindo para cá. Segunda parte, t é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a, que é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, nós temos ali o t igual àquele elemento, menos 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Mas quem era o t que nós chamamos aqui? É o seno de x. Então, nós temos que o seno de x, ele pode ser menos 1 mais a raiz de 5 sobre 2, né? E a outra afirmação é que o seno de x é menos 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Olhando as alternativas, você vai chegar na resposta já, né? Mas eu quero comentar que esse seno de x não vai poder ser realmente essa segunda opção, porque raiz de 5 somado a 1 vai passar de 3 unidades. E quando eu dividir esse elemento, que é maior do que 3, por 2, ele vai passar de 1. Então, o valor máximo do meu seno é 1. Né? Então, essa daqui não teria como ser uma resposta mesmo. Então, você vai observar que a resposta aí da nossa apostila vai ser a letra C. Ok? Agora nós vamos para o próximo, hein? Vamos lá, galera. O próximo exercício, ele está na página 63, é o exercício 5. Ok? A quantidade de soluções que a equação trigonométrica seno à quarta de x menos cosseno à quarta de x igual a meio admite no intervalo de 0 a 3π. Bom, ele já colocou o nosso intervalo aqui, ó, que vai de 0 a 3π. O que isso significa? Ele está solicitando aqui um intervalo de 1 volta e meia. Então, nós vamos contar 1 volta no ciclo trigonométrico e mais a metade dessa volta, né, para as soluções daquela equação ali. Não precisa ficar apavorado, fica tranquilo, o papai está aqui, vai resolver o seu problema. Vem comigo que vai ficar bacana. É o seguinte, assim como eu apliquei aquele parâmetro na equação anterior, eu também vou aplicar esse parâmetro aqui. A diferença é que esse camarada está elevado à quarta potência, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Desmembrar, né? Esse seno à quarta de x, eu vou fazer esse cara ser seno ao quadrado de x elevado ao quadrado. E o cosseno à quarta, eu vou fazer da mesma maneira, cosseno ao quadrado de x, que também é elevado ao quadrado, e isso vai ser meio, né? Bom, tenho uma equação e 2 incógnitas diferentes. Então, processo semelhante ao exercício anterior, vou utilizar a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 e vou escolher um desses dois aqui para poder substituir, né? Eu vou substituir no cosseno, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui que o seno ao quadrado de x elevado ao quadrado menos 1 menos o seno ao quadrado de x, que é elevado ao quadrado, vai ser igual a meio, né? Bom, semelhante ao exercício anterior, só que agora o seno ao quadrado de x, eu vou falar que esse cara é t. Repara bem a diferença, né? No exercício anterior eu falei que o seno de x é t. Agora eu estou falando que o seno ao quadrado de x é t.
Então, no final, você vai ter que se reportar aqui para poder fazer as suas análises, né? Então, nós vamos ter esse seno ao quadrado de x, se ele é t, nós vamos ter t ao quadrado menos, parênteses, 1 menos t, que é elevado ao quadrado, que é igual a meio, ok? Aqui, gente, não é pegar 1 elevar ao quadrado, pegar t elevado ao quadrado, elevar ao quadrado. Isso aqui é um produto notável e vamos ter que desenvolver esse cara, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, t ao quadrado menos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai ser igual a meio. Bom, depois de desenvolver esse produto notável, nós chegamos a essa relação. T ao quadrado menos 1 menos 2t mais t ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2t. Ó, 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1 vai dar 2, vezes t vai dar 2t, mais o quadrado do segundo é igual a meio. Aqui a multiplicação de sinais, t ao quadrado, menos 1, ó, menos vezes menos, mais 2t, e menos vezes mais, menos t ao quadrado, que é igual a meio. Esse t ao quadrado nós vamos cancelar aqui, né? O que vai sobrar aqui, ó, menos 1 mais 2t, que é igual a meio. Esse 1, vamos somar um dos dois lados, né? Para poder anular esse camarada que está na esquerda, esse menos 1 aqui, né? Esse 2t vai passar a ser meio mais 1. Né? Então, esse 2t, ele vai passar a ser quem? 2 vezes 1 vai dar 2, com mais 1, 3, e repete o denominador. Então, eu posso afirmar que esse t vai ser igual a 3 sobre 4. Bom, vem comigo, pessoal. O t é 3 sobre 4, mas não pode esquecer que nós havíamos colocado o seno ao quadrado de x como t. Então, nesse caso aqui, o seno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4. Então, nós vamos transformar, né, vamos chegar numa raiz quadrada aqui, que vai ser igual a raiz de 3 sobre a raiz de 4. Então, eu posso afirmar que o seno de x, não pode esquecer que, ó, mais ou menos, né, vai ser mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Bom, fazendo as análises. Se o seno de x for igual a raiz de 3 sobre 2 positivo, então, quais são as possíveis soluções para a raiz de 3 sobre 2 para o seno? Né? Então, nós vamos ter que fazer, relembrar, né? O seno de que ângulo vai fazer uma projeção de raiz de 3 sobre 2? 60 e 120. Então, temos duas soluções aqui, ó, 60 graus e 120 graus. Vem comigo. O círculo ficou uma beleza, hein? Ó, 60 graus e 120 graus. Olha lá. Por que eles estão na parte de cima? Porque eu estou falando de raiz de 3 sobre 2 positivo e seno é eixo y, então eu tenho que contar a parte superior. Agora, o seno de x igual a menos a raiz de 3 sobre 2, que é a segunda situação, vai acontecer aqui em 240 e aqui em 300 graus. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 240 e 300 graus. Bom, ali nós temos 4 soluções, mas lembra lá, no início, lá na leitura do exercício, foi colocado um intervalo para a gente poder trabalhar, que vai de 0 a 3π, ou seja, nós vamos contar 1 volta e meia. Então, em uma volta, nós temos 4 soluções, 60, 120, 240 e 300. Com mais a metade de uma volta, eu vou ter o cara que vai ser côngruo a 60 e o camarada que vai ser côngruo a 120, ou seja, 4 soluções na primeira volta e mais 2 soluções nessa meia volta a mais, né, que ele pediu para a gente colocar, ou seja, um total de 6 soluções. No caso, o exercício aí, né, que é o nosso exercício número 5, vai ter alternativa D. Beleza? Bom, pessoal, vem comigo aqui. Mais um exercício. Esse está na página 63, é o exercício 12, ok? Nesse aqui nós temos a soma das soluções da equação cosseno de 2x menos o cosseno de x igual a 0
com x pertencendo a esse intervalo de 0 a 2π é, né? Eu quero a soma das equações, das soluções. Então, preciso calcular, resolver essa equação, depois somar as respostas, né? No caso, somar as soluções e escolher uma alternativa para poder marcar. Escolher a certa, né? É o que você precisa fazer, escolher a certa. Então, esse cosseno de 2x aqui não é cosseno ao quadrado de x, é completamente diferente. Aqui nós estamos trabalhando com arco duplo, né? Que no caso aqui é como se fosse o cosseno de a mais a. E como é que faz o cosseno de a mais a? É o cosseno de a vezes cosseno a menos o seno de a vezes o seno de a. Então, nós podemos resumir que esse camarada vai ser o cosseno ao quadrado de a menos o seno ao quadrado de a. Okay? Então, é isso que está acontecendo aqui. Cosseno de a mais a é o mesmo que o cosseno de 2a. Aqui está x, não? Então, cosseno de 2x é o cosseno de x mais x. Então, nós vamos substituir esse cosseno aqui por esse camarada aqui de baixo, né? Só que ao invés de ser a, vai ser x. Então, nesse caso, nós vamos ter o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x menos o cosseno de x vai ser igual a zero. Mesma situação, uma equação com duas incógnitas distintas, então nós vamos transformar uma dessas aqui, vou transformar esse seno, né? Eu tenho dois cossenos, eu vou transformar esse seno aqui também num cosseno, né? E como é que a gente faz isso? Relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu quero seno, então quem vai ser esse seno aqui? O seno ao quadrado de x vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então é esse camarada aqui que vai lá para baixo, tá? Ó, não tem mistério não, hein? Fica tranquilo, qualquer coisa toma uma aguinha aí que vai ficar legal. Então, ó, aqui nós temos cosseno ao quadrado de x menos, quem é esse seno agora? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, nós temos 1 menos o cosseno ao quadrado de x, fechei o parênteses, menos o cosseno de x, que tem que ser zero. Multiplicações de sinais, né? Menos vezes mais e menos vezes menos. Então, nós temos aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos 1 mais o cosseno ao quadrado de x menos o cosseno de x igual a zero. Bom, já vou usar o parâmetro aqui de uma vez, tá, gente? Senão a gente vai ficar postergando isso e ficar escrevendo cada vez mais. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar o cosseno de x igual a t. Olha lá. Então, nós vamos ter aqui, ó, t menos 1 mais t menos t, que é igual a zero. Só lembrando aqui, ó, cosseno de x é t. Esse cosseno aqui é ao quadrado, então t ao quadrado menos 1 mais esse cosseno aqui também é ao quadrado, então o t também está elevado ao quadrado ali, tá? Bom, juntando os termos semelhantes, t ao quadrado com t ao quadrado, 2t ao quadrado menos t com menos 1 igual a zero. Chegamos numa equação quadrática, então vamos utilizar a fórmula de Bhaskara aqui para poder resolver. Bom, pessoal, chegamos nessa equação aqui, aplicando a fórmula de Bhaskara, delta é b ao quadrado menos 4ac mais 8. Delta vai ser 9. Quem vai ser t? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que vai dar 4. Bom, t1 a linha, 1 mais 3 sobre 4, que vai dar 1. E o t duas linhas, 1 menos 3 sobre 4, que vai dar menos meio. Quem é t? Não pode esquecer, eu falei que t era o cosseno de x. Bom, vamos lá, galera, então. T uma linha deu 1 e t duas linhas menos meio, né? Lembrando, quem é t? Cosseno de x. Então, o cosseno de x é igual a 1. Quais são os ângulos que fazem projeção para esse 1 para o cosseno, né? Bom, cosseno de x igual a 1,
nós só temos um valor. Esse x tem que ser igual a 0. Né? Bom, a segunda parte, cosseno de x igual a menos meio, tem dois ângulos que fazem essa projeção. Lembra aí, gente? O círculo está aqui, cosseno. Esse cara aqui é o menos meio. Tem esse arco aqui, né? E esse arco que vem até aqui embaixo. Na tabelinha dos ângulos notáveis, cosseno para ser igual a meio tem que ser igual a 60 graus. Né? Então, quem é 60 graus para o cosseno? Cosseno de que ângulo? Né? Cosseno de que ângulo vai ser igual a meio? Bom, o cosseno de 60 ele é igual a 1 sobre 2, mas eu preciso da correspondência dele no segundo quadrante. E quem corresponde a 60 no segundo quadrante? É o 120. 120 em radiano, ele é quem? 2π sobre 3. Ok? E quem é esse camarada aqui embaixo? Que é o 240, né, em radiano. Ele vai ser o 4π sobre 3. Ok? Então, nesse caso aqui, eu quero a soma das soluções. Então, fazendo essa soma, nós vamos ter o primeiro 0 mais 2π sobre 3 e mais 4π sobre 3. Nesse caso aqui, 0, você vai esquecer esse cara, né? 2 com 4 vai dar 6. E 6 dividido por 3 vai dar 2π. Bom, então nesse caso, a alternativa correta no nosso exercício vai ser a letra B. Pessoal, tem um jeito, é estudando. Não adianta tu achar que o coelhinho da Páscoa vai trazer presente para você. Mó apurada. Garra firme nos estudos. Qualquer coisa, papai tá aí durante a semana com você. Arrebenta. Ó, não esquece de dar um like. A galera já tá ficando doida, hein? Dá um like, curte aí que é nóis. Valeu.